Mas a democracia, ela nos remete a uma ideia do primeiro princípio constitucional explícito vinculado à administração pública. É um princípio da legalidade. E todos nós sabemos a legalidade prevista genericamente no artigo 5º, inciso 2º, na perspectiva da administração pública, no seu artigo 37 caput, mas distintos outros incisos, quando fala no 19, no 20, a ideia de criar entidades da administração pública indireta, a dependência de uma lei, a dependência da autorização de uma casa parlamentar, a dependência de uma manifestação de um colégio democrático, na composição de interesses, chegar a uma ideia comum, de um bem comum, possível de ser realizado. Então, a primeira ideia que você tem de administração pública vinculada a um princípio explícito de legalidade, também previsto no artigo 150, inciso 1º, quando nós nos reportamos à ordem tributária, tem que ser uma legalidade legítima. E é isso que caracteriza o Estado democrático, como diria José Joaquim Gomes Canotilho. O que distingue o Estado de Direito, o Estado de Leis, para o Estado democrático de Direito, é efetivamente a legitimidade dos procedimentos que constituem a ordem jurídica. Porque o Estado de Direito nós estamos tendo agora no Irã, onde se apedreja uma mulher porque cometeu um crime de adultério. Legalidade nós tivemos durante o Apartheid, onde separaram brancos e negros através de uma lei. Legalidade nós tivemos no regime nazista, que condenava a matar os judeus. Mais do que isso, num Estado democrático, os princípios constitucionais, tanto aqueles políticos do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição, como os jurídicos, principalmente no artigo 5º, nós temos o quê? Uma observação à legitimidade de procedimentos, tão bem exposta também por Niklas Luhmann, por Günther Teubner, por João Maurício Deodato, da Escola Pernambucana, e é isso que nós precisamos observar. Em que medida os agentes políticos, os servidores públicos estão legitimando as suas funções, em que medida as casas parlamentares estão legislando em conformidade com a necessidade de uma boa gestão, de uma gestão eficaz, de uma gestão transparente, de uma gestão responsável e democrática. A primeira ideia de um princípio de legalidade nos reporta umbilicalmente a democracia, porque é a casa parlamentar que autoriza o executivo a agir. Mas nós temos uma perspectiva de impessoalidade. Impessoalidade é não beneficiar nem prejudicar ninguém. Impessoalidade é compreender que a minha função enquanto gestor público é de atender a todos e cada um, sem tomar partido. E percebam que muitas vezes na própria nomeação de cargos de confiança, nós temos aí uma demonstração clara de pessoalidade. Quando um prefeito nomeia 300 cargos de confiança para poder deles cobrar uma contribuição político-partidária, para arrecadar recursos e comprar uma sede. Quando uma diretora de uma Secretaria Estadual de Educação circula por todos os cargos de confiança da Secretaria uma obrigatoriedade de contribuição para aquisição de uma sede, dizendo que quem contribui menos de R$20 não terá direito ao recibo. Nós estamos numa violação frontal a um princípio de impessoalidade, porque o Estado, o agente público, não tem ali a possibilidade da vontade. Ele é guiado pela indisponibilidade do bem público, ele é guiado pela finalidade do seu cargo, pela finalidade da sua função. Isso já dos ensinamentos do nosso saudoso Rui Cine Lima. O que deve nortear a ação do administrador público é a finalidade. No artigo 3º nós temos bem uma primeira compreensão da finalidade. E eu diria mais, promover o bem de todos, sem preconceito de ordem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Poderia parar por aqui a ideia de um princípio da finalidade, basilar na administração pública. Mas vamos além, finalidade vinculada à ideia de impessoalidade. E esse é o vício de muitos gestores, considerar o poder de tomar decisão vinculado à sua vontade. Primeiro, o que é poder? Poder vem de posse. Quem tem a posse tem a possibilidade de usar e dispor, perceber os frutos, mas não dispor. Então o interesse público é indisponível, também um princípio vinculado à administração pública. Mas temos a moralidade como um reconhecimento da honestidade, de uma conduta ética, da observação de valores intrínsecos à natureza humana, de não causar o mal a ninguém, de promover o bem.
E aí nós temos já a perspectiva judicial, processual, de uma ação popular que qualquer cidadão pode ajuizar contra atos lesivos ao interesse público, atos que demonstram de forma muito clara a lesão ao erário público, enriquecimento ilícito do administrador e uma violação frontal aos princípios constitucionais da administração pública. Essa é a ideia de uma ação popular, de uma ação de improbidade administrativa, que muito bem o Ministério Público vem acompanhando e promovendo na medida do necessário, na medida do razoável, na medida do justo. Pois bem, vamos à publicidade. Publicidade de atos, a ideia de editais, de licitações, a publicidade enquanto transparência. Se o poder é meu e todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido, eu, enquanto titular deste poder que constitui a ação do Estado no Estado, tenho o direito de ter acesso à informação, de ser informado e poder informar. Essa é a ideia de publicidade, de poder participar de um processo licitatório, vinculando aí a ideia de publicidade e igualdade. Publicidade não é patrocinar campanhas milionárias, mas vinculadas a uma propaganda e marketing. Quantos recursos que provêm da tributação do erário público são investidos hoje em campanhas publicitárias de agentes milionárias? Para divulgar o quê? ProUni, ProJovem, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, são tantos no âmbito municipal, estadual e federal, mas nos salta aos olhos, de um lado a miséria, de um lado a pobreza, de um lado a ausência de recursos para construir hospitais, de um lado a ausência de recursos para construir espaços de segurança pública, e de outro, mares de dinheiro investido em mídia. Isso é publicidade? Na minha curta leitura, não. Mas precisamos rever constantemente e reavaliar na autoobservação a legitimação de procedimentos de cada gestor, sem cometer perseguições e injustiças. Publicidade e eficiência. Eficiência, introduzida pela Emenda Constitucional 1998, traz uma lógica inversa. Porque nós temos que, a partir da Constituição de 88, houve uma publicização do direito, uma interferência, uma influência muito grande do direito público e do direito privado. Assim está o Código Civil, com fundamento da boa-fé, princípios de eticidade, sociabilidade, operacionalidade. Assim nós temos também o direito comercial, a função social da empresa, tudo vinculado a um viés constitucional. Seria um direito positivo à luz do justnaturalismo. Mas percebam que na eficiência, na eficácia e nas suas distintas significações, nós temos o quê? Uma interferência de um direito privado e um direito público. Porque os princípios de economicidade, de eficiência, vêm da iniciativa privada. Já nos ensina boa parte o artigo 70. Então a eficiência é produzir resultados, uma gestão que produza resultados. Razoabilidade, não me arriscarei aqui a fazer grandes considerações, porque já foi, suponho eu, brilhantemente defendida pelo professor Omiro do Couto e Silva, mas é a ideia de proporcionalidade, é a compreensão dos princípios e a adequação dos meios aos fins pretendidos. E muitos projetos de lei são barrados nos pareceres das nossas coordenadorias. Por quê? Porque foge a uma razoabilidade. É muito bonito para o parlamentar propor algo que transcenda a capacidade econômica do município, do Estado e da União. A minha parte eu fiz, eu propus. Não deram 300% de aumento no salário mínimo de 20 mil reais de vocês, porque não quiseram. Houve uma vedação, mas vem cá, eu trabalho dentro de uma razoabilidade, o Estado tem condições disso ou não? O princípio da subsidiariedade, muito bem defendido por José Alfredo Baracho, saudoso professor Baracho, é a intervenção mínima do Estado, é uma adequação, é um respeito ao municipalismo, é construir condições para que o município possa executar políticas públicas dignas, sem mendigar a União. Nós temos que rever o federalismo, o pacto federativo, em especial na matéria tributária, à luz da razoabilidade. Mas teríamos distintos outros momentos para fazer uma avaliação destes princípios constitucionais no Estado liberal, onde deve prevalecer uma liberdade, a iniciativa privada, a possibilidade de construir e manter, um Estado social que visa construir condições materiais, existenciais, dignas. E o que seria a administração pública vinculada a isso? Vinculado a isso, a ideia de ações afirmativas, a ideia de promoção do bem comum, o bem de todos. Nós precisamos evoluir. Ainda um princípio de participação, no artigo 37, já no seu parágrafo 3º, e aqui faço uma homenagem, um elogio ao deputado, ao jurista Bernardo de Souza, saudoso também Bernardo de Souza, que aqui nesta casa introduziu no nosso texto constitucional, enquanto princípio explícito da Constituição do Estado, o princípio da participação.
você fala em orçamento participativo, você fala em COREDES, você fala em democracia deliberativa. Por quê? Porque a administração pública envolve o diálogo, a comunicação. Não é algo imposto, é algo construído. E a democracia vem a partir do diálogo, da comunicação, da percepção das diferenças, vontades, anseios, necessidades. Então a participação é trazer à tona a comunicação das suas necessidades e vontades. Esta é uma ideia que vem da perspectiva aristotélica, que percorre os tempos e hoje ganha força. Nós precisamos estimular a participação, mas que participação? Uma participação consciente, com discernimento, não massas de manobra, como já diria Albert Einstein em carta escrita a Freud durante a Segunda Guerra Mundial. Nós não podemos ver pessoas sendo guiadas por ideias falsas. Nós precisamos buscar a verdade. E a democracia também na escola grega está vinculada à produção da verdade, à comunicação da verdade, para uma produção efetiva, para uma produção legítima.